Olá, mulheres corajosas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E aqui reunidas para mais um encontro da nossa sala secreta. Essa é a nossa sala secreta de número 14. Você não precisa de mais força. Como romper a ansiedade e reconstruir a sua identidade emocional. E por que esse título? O que eu vejo sempre é que, você é muito forte. Você é forte demais. Só que tem dias que a gente nem quer ser forte demais e você não precisa ser mais forte do que o que você já é. O que você precisa é aprender a reconstruir a sua identidade emocional. Quando você passa por algumas questões na sua vida, e a gente vai ver aqui ao longo da explicação da sala secreta, você crava em sua identidade, em sua memória celular. E aqui, gente, isso é cientificamente comprovado um padrão emocional que você tende a repetir ao longo da sua vida. Lógico que não mais da mesma forma como você repetia, mas é por padrões que o cérebro funciona, é por padrões que o seu corpo funciona. Estão preparadas para o que há de vir? Vamos lá. Talvez você não está cansada da rotina, você não está cansada do trabalho. Eu vou só aqui para vocês me verem melhor. Vocês não estão cansadas da rotina, vocês não estão cansadas do trabalho. Talvez não sejam nem os problemas da rotina diária que estejam sobrecarregando você. Na verdade, existem duas pessoas em uma só. É essa dualidade. De um lado, você quer viver a leveza. Do outro lado, você está agindo como um programa mental onde você foi criada para sobreviver, criada e treinada para sobreviver. E aí hoje você se apresenta como uma alma exaurida para sustentar todos os dias uma identidade que já não combina com quem você nasceu para ser. E não sei se vocês percebem aqui nessa figura, olha só, ela posiciona-se aqui no presente, olhando assim, os pés virados para frente, mas existe um desejo no íntimo desse ser de viver aqui essa leveza. E é assim que muitos de vocês chegam a mim, querendo viver essa leveza, porém agindo por padrões de sobrevivência. E aí eu vou repetir. Talvez isso tudo não esteja porque você foi, não, é o meu cansaço do trabalho, não, é a rotina, não, são os problemas. Esse tipo de cansaço da rotina, dos problemas, do dia a dia, é um cansaço que você deveria dormir e acordar descansada, ou um final de semana, ou um feriado, isso aqui tudo ser renovado. Porém, isso é quase que diário, é quase que constante. É uma mente que ela foi programada para responder a esses estímulos emocionais e ela está programada para responder a esse emocional antigo. E aqui o que eu quero que vocês prestem muito atenção. Existe uma mentira muito perigosa, principalmente para essas mulheres fortes, para essas mulheres guerreiras, que eu acredito que pelo menos vocês que estão na mentoria Fisiologia da Alma não fazem mais parte desse time, né? É que você precisa de mais disciplina. Não. É que é a constância. É que você precisa aprender a ter mais disciplina. Gente, uma mulher que está emocionalmente sobrecarregada, ela não precisa de mais disciplina. Ela não precisa de constância. Até porque a constância que você está procurando dessa mulher requer disciplina. E não é que ela não seja nem constante nem disciplinada. É que ela está sobrecarregada. E o que ela precisa é de consciência. E é essa consciência aqui que vai fazer com que ela tenha autocuidado, que vai fazer com que ela tenha empatia. E não adianta você querer uma pessoa ser empática com o outro se ela não é empática com ela mesma. Ela não consegue ser empática com ela mesma porque ela foi treinada para não ser. Ela foi treinada para sobreviver, para lutar, para estar sempre alerta, para estar sempre em guerra. E essa mulher ela precisa ter consciência do seu poder de cura.
do seu poder de melhoria constante. Eis que no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Por quê? Porque ele venceu o mundo. Se venceu o mundo, isso não quer dizer que a gente não vai ter aflições. Só quer dizer que isso pode passar. Mas para isso, essa mulher ela precisa ter consciência do seu corpo. Então, não adianta a gente dissociar o corpo físico do corpo mental, do corpo emocional. Porque quando você faz essa dissociação, fica essa dualidade aqui. Uma mulher que ela olha para dentro de si e ela sabe que existe uma vontade de querer, mas olha o livro que essa mulher está lendo, Alma Leve. Ela sabe que existe uma vontade de ser mais leve, só que a mente dela está respondendo a esses programas antigos. O que é que você precisa? A gente vai responder aqui. Muitas de vocês já sabem. Uma mulher pode mudar a agenda, mudar a rotina, mudar a alimentação, mudar o relacionamento. Mas quando ela continua emocionalmente fiel à identidade de escassez, de culpa e de exaustão, a vida dela continuará repetindo o mesmo ciclo com roupas diferentes. E o que isso quer dizer? Muitas mulheres, elas começam essa mudança pelo lado externo. Ai, deixa eu fazer uma dieta. Ela não vai sustentar essa nova alimentação. Ai, deixa eu implementar uma nova rotina de treinos. Ela não vai sustentar essa transformação. Ah, então deixa agora eu fazer um peeling, um botox, uma cirurgia plástica. E eu não sou nada contra isso. E acho que se é para fazer, vamos fazer. Porém, o que eu estou falando é da mudança que começa do externo para o interno. Quando a mudança começa no externo, ela muito pouco vai fazer diferença no interno. Por quê? Porque a nossa mente ela reage por padrões e você não vai encontrar satisfação num padrão emocional antigo, que é esse que você está tentando sair. Isso se chama identidade. Você precisa modificar a forma que você pensa a seu respeito, a forma como você enxerga ao seu respeito. Porque senão, a culpa vai aparecer quando você tentar descansar. Já encontrou mulheres que têm dificuldade de descansar, que se sente culpada quando não está fazendo nada e quando na verdade não deveriam estar fazendo nada? Porque o seu cérebro, para ele ser criativo, como Deus o criou, ele precisa também de descanso. Ele precisa de pausas, ele precisa de pausas regulatórias. Aí sabe o que é que sabe o que é que acontece? Você vai dormir e você leva problemas para sua cama. Espaço sagrado de autoconhecimento transforma, isso mesmo. Aí você leva os problemas do dia a dia para sua cama. Acontece que no seu dia você está aqui nessa batalha de sobreviver para sobreviver. Você não para pensar. E pensar, gente, não é assim. Aí o que é que eu vou dizer agora? É aqui, eu pensando no que é que eu estou fazendo. Eu estou falando sobre pensar conscientemente, pensar com clareza. E quando você não tem pausas regularmente, você vai agir aqui, ó. E aí, o mundo está programando a gente para sempre entrar no piloto automático, para sempre estar na correria, para sempre não ter tempo do que realmente importa para você. Vir com esse discurso e que é bonito hoje trabalhar demais, de estar exausta, estou cansada, ai, estou trabalhando muito, amiga, você sabe, eu não estou tendo tempo para nada. E se você não está tendo tempo para nada, você não está tendo tempo para essa mulher aqui que quer nascer, tá dentro de você e quer nascer. Isso é construção de piloto automático, mas você não precisa estar assim. Na fisiologia da alma, a gente integra isso aqui tudo. E quando eu falo de escassez, gente, eu não estou falando somente de escassez financeira, porque a escassez financeira, ela é apenas reflexo do seu modo de pensar sobre você também.
E se em qualquer área da sua vida seus resultados não estão condizentes com aquilo diz que você quer, é porque aquilo que você quer realmente não é um querer de alma. Você só quer, como alguém que escreveu, alguém que desenhou, sei lá o quê, e eu quero, como se fosse um pirulito, como se fosse um algodão doce, um bolo que você encontrou na padaria. Mas será que a sua vida, preste atenção e pensa comigo, será que a sua vida é como um suspiro de padaria? Que você olha, quero. Ou você olha e diz, não quero. Será que é? E aí eu pergunto para vocês também, será que os seus sonhos estão realmente sendo vividos? Ou você tem dia após dia apenas sobrevivido? E esses resultados, eles revelam a identidade que você tem, a identidade que você vive. E nem sempre revelam a identidade pela qual Deus te criou. Nem sempre. E não esquece, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas antes, já dizia Provérbios 23:7. Assim como você pensa em sua mente, assim você é. Bora lá. E vocês vão ouvir aqui muito isso. Talvez você não esteja mais cansada da sua rotina, do seu trabalho, nem dos problemas do dia a dia. Talvez não seja isso. Isso aqui é plano de fuga. Isso aqui é distração. Isso aqui é um disfarce que você aprendeu. Ai, é que eu tô tão cansada. Ai, é porque eu trabalho, você sabe, né? Ai, porque é a rotina. E nosso cérebro, ele precisa sim de rotina. O nosso corpo precisa sim de rotina. Mas a gente precisa também de ter estabilidade e equilíbrio para se estabilizar na instabilidade. Vocês perceberam? Que às vezes vocês acham que, ai, não ter problemas, não ter coisas que dê trabalho, não ter rotina, viver num mundo linear é que é o ideal. Não é. O grande segredo do equilíbrio, o grande segredo da felicidade, o grande segredo da nossa saúde emocional e mental é você saber ser estável na instabilidade. Não é você desestabilizar, mas é você ter o controle emocional disso tudo. Porque senão, quando você pensa que tem que estar tudo estável, tudo equilibrado, tudo muito bonitinho, você vai procrastinar. E olha, na maioria das vezes, a sua procrastinação não é preguiça. A sua procrastinação é um disfarce. A sua procrastinação é uma autoproteção. Ai, eu já tentei tanto, eu não vou conseguir. Ai, mas eu já fiz uma vez e não deu certo. Ai, mas fulano já fez e não deu certo. Meu pai e minha mãe me disseram isso e aquilo e não vai dar certo. E se eu fizer e não gostar? É como muitas que precisam, por exemplo, estar numa rede social, gravar um vídeo e não faz. Por quê? Porque tem medo, medo de ser criticada, tem medo de ser rejeitada pelos seus pares. E aí o que é que ela faz? Ela trava, ela procrastina. Ai, tô cansada hoje. E não é cansaço, é uma autoproteção, é uma defesa emocional que o seu cérebro processa isso como se fosse preguiça ou mesmo procrastinação. Mas na verdade é que é autoproteção. O cérebro aprendeu que crescer pode gerar rejeição. Afinal, quando você cresce, gente, perdi o áudio aqui do Instagram. Afinal, quando você cresce, você está dizendo para os outros à sua volta que, olha, eu sou diferente, que você pode alcançar mais. Descansar é assim também que descansar pode gerar culpa, porque você foi ensinada que não precisaria descansar. Se priorizar, pode gerar abandono.
Porque vão dizer para os outros, ah, agora ela abandonou a gente, ela vai para o salão, ela vai fazer isso, ela só sai, só quer descansar, e aí a casa tá assim, tá assado, e todas as outras desculpas. E isso pode gerar muito conflito interno. Eu não sei quem aqui assistiu ao filme do Michael Jackson, e ele dizia, e na verdade, o que é que acontece? O pai dele ensinou aqueles meninos a não descansar. O pai dele dizia que descansar era coisa de preguiçoso. Era coisa de preguiçoso. E aí, o que é que acontece na vida de Michael? Primeiro, ele teve um acidente no show, onde foi uma queimadura de terceiro grau no couro cabeludo dele. E a partir daquele momento, ele começa a tomar opioides. São remédios, tipo morfina, para dormir. E Michael tinha um problema de sono. E como foi que ele morreu? Ele morreu tentando dormir. E cada vez mais aumentava a dose do Propofol, até que essa dose do Propofol foi letal. E muitas internalizam isso como uma dor e têm problemas de sono até hoje. É lógico que isso não é a única coisa para quem tem problema de sono. Mas muitas vezes, quando a gente tira todas as causas fisiológicas, a gente está ali embutido uma causa emocional, principalmente na mulher, por não poder, não se dar o direito de descansar. Não é porque você é incapaz, não, mas é porque existe esse conflito interno, essa dualidade entre a identidade emocional que você está agora e a identidade emocional que realmente você quer libertar, mas você ainda não consegue sustentar essa identidade. E aí geram todos esses conflitos. E aí imagina, você procrastina, procrastinando você se sente mais preguiçosa, mais inútil. E como é que você vai conseguir sustentar os seus sonhos? E você se sente mais ansiosa, mais frustrada, e isso faz com que vire um ciclo, e um ciclo de autossabotagem. Muitos dizem assim, ah, eu quero paz, eu quero leveza. Mas se sente culpada quando para. Se sente culpada quando essa paz chega, quando essa leveza chega. Vocês já imaginaram quem é você? Quem você seria se a paz realmente chegasse para você? Tem mulheres que buscam confusão num dia de paz. E isso você faz de modo inconsciente. Da boca para fora você diz, ah, eu quero paz, eu quero leveza. Mas quando essa leveza ameaça chegar, você procura algum obstáculo. Sabe aquela história de você procura sarna para se coçar? Seria mais ou menos isso. Você quer leveza, você quer paz, mas você vive emocionalmente viciada na urgência. As emoções, elas geram um vício, porque cada emoção, ela libera um neurotransmissor adequado para aquela emoção, e isso vai virando um vício. A boca pede uma coisa, mas o coração vibra outra. Quando você pensa, quando você fala, você libera esses sentimentos que liberam ondas eletromagnéticas, essas ondas elétricas liberam neurotransmissores. Esses neurotransmissores vai potencializando na onda eletromagnética do coração, que é muito mais intensa do que a onda elétrica do cérebro, e vai cada vez mais perpetuando em você um vício emocional. Não tem gente que é viciado em reclamar? Tem gente que é viciada na tristeza. Tem mulher que é viciada na tristeza. Quando a paz chega, quando a alegria chega, ela diz assim: nossa, eu não posso ficar alegre. Eu já ouvi isso, eu não posso ficar alegre. Porque depois de todo momento de alegria, vem um momento de tristeza. Você já ouviu algo assim?
Umas até dizem, olha, eu quero muito prosperar, mas quando o dinheiro chega, quando a promoção do trabalho chega, ela faz de tudo para se sabotar. Eu já tive pacientes que entraram em colapso emocional porque uma promoção no trabalho chegou. Ela estava há 7 anos na empresa e aí a promoção chegou. Ela ia passar de balconista para gerente. Ia ganhar mais do que 3 vezes mais. E com promessa de gerenciar não só a unidade dela, mas outras unidades. Tão boa que ela era. E ela entrou em colapso emocional por isso. Ela foi parar no consultório por isso. Então, de fora, ela quer prosperar. Mas a crença de não merecimento, a crença da urgência, o vício emocional do caos, fez com que ela colapsasse. Colapsasse emocionalmente, gente, eu tô falando. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E aí é onde a gente vem para criar bases, criar raízes. Quem teve na última imersão viu, né? A nossa primeira meditação, viu? Não sentiu, fez com a gente a nossa primeira meditação, que é justamente a meditação de criar raízes. Para essa nova identidade nascer, você precisa se sentir segura. Segura na matéria, segura no seu corpo físico, para que você possa vir e prosperar. Vocês imaginam o quanto isso é forte? Quantas vezes está tudo em paz em casa e a mulher está em guerra? E aqui eu não estou culpando nem julgando ninguém. É isso aqui, gente. E, ó, é o vício da urgência. É andar por padrões. Os desafios de romper contratos e lealdades ancestrais e socioculturais. Isso mesmo. Estou lendo aqui no Instagram. Aí, gente, o que eu quero dizer para vocês é que sim, existe um caminho. Sim, existe uma maneira de modificar tudo isso. Vocês acreditam que existe? Hoje eu não me permitia ter paz e acesso ao que era bom. Olha só que forte isso. Eu não me permitia ter paz. Hoje eu aprendi a me dar paz. Perfeito. Espaço sagrado de autoconhecimento e transformação. Arrepiei agora. Uau, deixa eu só tirar um pouco disso aqui, gente. Mas vocês acreditam que há uma nova maneira de viver? E eu acho que se vocês estão por aqui, é porque sim, vocês acreditam que há uma nova maneira de viver. Amigo, eu sempre me perguntei, e justamente depois que tudo aconteceu comigo, o burnout, a depressão, as falências, eu sempre me perguntei por que que mulheres brilhantes se auto-sabotavam. Por que que mulheres brilhantes começavam a subir e de repente voltava para o mesmo padrão? Esse padrão de repetição emocional. Esse padrão de repetir emocionalmente a autossabotagem faz parte dessa identidade. Tem nada. E você também que está aqui pode estar passando pela mesma situação. E a grande questão é que o cérebro trabalha com o que ele acredita que é seguro. O cérebro, ele conhece esse caminho da autossabotagem. E quando o cérebro trabalha pelo caminho que ele quer conhecido da autossabotagem, ele vai voltar para lá. É o que a gente chama, e eu não concordo muito com o termo, de zona de conforto. Tá desconfortável, tá ruim, tá frustrante, mas ali é seguro. E é por isso que muitas de vocês, mesmo frequentando uma, duas, três imersões, sala secreta, não dão o próximo passo.
que mesmo que não seja comigo, mas que não dão o próximo passo e fica só ali. É como se eu fosse tomar um banho de mar e aí eu não mergulho. Não porque eu dei escova no cabelo e aí eu não posso mergulhar. Eu tomo banho da cintura para baixo. E outra só molha o pé. Eu não quero nem molhar a roupa, não. Eu vim desprevenida, eu não vim de biquíni, de maiô e só de roupa, então eu vou só molhar o pé. Por quê? Porque aquele local é seguro. Tá ruim. Eu tô frustrada. Eu não tenho resultados. A minha vida é ruim. Eu tô ansiosa. Eu não durmo. Eu tô em sobrepeso. Eu tento fazer uma coisa, não dá certo. Eu tento empreender, não dá certo. E aí eu me frustro mais, eu me saboto mais. Mas aqui é o meu lugar conhecido. E um cérebro que está em alerta, ele tem o quê? Cortisol lá nas alturas. Ele está esperando o leão chegar. Ele está esperando o leão chegar. E ele procrastina. Ele analisa os barulhos, os cheiros, os sons. E ele hiperanalisa, mas ele não analisa no sentido de procurar a solução. Hoje a Cláudia tinha feito um negócio lá no Instagram dela e eu disse, Cláudia, eu não consigo te repostar. Até porque eu tô sem tempo de marcar, de fazer stories hoje de manhã e eu quero repostar só o seu. Gente, eu não conseguia. E aí a gente ficou, sabe de uma coisa, eu já sei o que é que eu vou fazer. E aí eu fiz. Aí eu comentei com ela. Essa doutora, pô, também não tô conseguindo, não sei o que é que tá acontecendo. Eu disse, já fiz de outro jeito, porque eu tô treinando o meu cérebro para encontrar a solução e não focar no problema. E quando você só foca no problema, o cérebro é acostumado a só focar no problema, ele perde a clareza. E, gente, o cérebro é pequenininho. Pequenininho. Só que ele gasta quase 30% de toda a sua energia corporal. Toda a sua energia corporal. Então, quanto mais você vai analisar aquele momento de insegurança e vai ficar em alerta, mais cansada você vai ficar. E mais você vai perder a clareza. Minha gente, vamos lá. Bora lá. Se vai entrar um leão aqui, eu só tenho que ter sangue nas pernas para correr. Ou me fingir de morta já. Esse cérebro não consegue sustentar constância. E é por isso que você vai e volta. É por isso que você começa a emagrecer. Naquela dieta, vai para Nutri toda certinha, vai para o médico toda certinha. Você para. É por isso que você não consegue nem manter uma suplementação direito. É por isso que você, no mínimo tratamento, não tem jeito que assim. O médico diz assim: tem uma amidalite. Aí você tem que tomar um antibiótico 5 dias na semana. Diminuiu os sintomas, já para de tomar. E daqui a pouco esse antibiótico não serve mais. Não consegue sustentar constância. Fala e não faz. Promete para si mesmo e não faz. Isso é um cérebro em alerta. Não consegue sustentar constância. Saber aquilo que você quer, saber aquilo que você deseja, não cria segurança. Porque o saber ele é cognitivo, só que o fazer é emocional. E você só consegue sentir segurança quando você cria uma consistência interna. Quando o seu sistema nervoso, que antes era treinado para estar em alerta constante, ele agora começa a ser treinado para o equilíbrio, para a segurança. Quando ele começa a perceber que aquilo que ele está vivendo é seguro para ele e que você pode ir para esse lugar. E isso não é apenas mental. Isso é fisiológico, isso é emocional, isso é energético, porque nós somos frequência, energia e vibração. E você vibra na frequência do seu emocional. Você tem uma realidade externa aonde o sistema nervoso sempre em alerta, você está na sobrevivência, você repetindo isso, essa identidade que você cria de uma mulher em alerta, de uma mulher sempre ansiosa. E percebam
que quando se fala em ansiedade, assume essa personalidade. Ah, eu sou ansiosa. Ah, eu sou assim mesmo. Você introjeta em você essa personalidade. E assim como você pensa em sua mente, assim você é, Provérbios 23:7, e você vai agindo por esse emocional. Só que a mesma Bíblia que diz, assim como você pensa em sua mente, assim você é, ela diz assim: transformai-vos pela renovação de quê? Da vossa mente. Não é transformar-vos pela renovação do seu corpo, não é transformar-vos pela renovação do externo, é transformação pela renovação da sua mente. Porque você pensa, você cria um emocional, só que dessa vez você vai criar um emocional com segurança e você vai ter um comportamento adequado com ações que te sustentem. Essas ações que te sustentam, ela leva a um novo resultado. E esse novo resultado é uma nova realidade. Perceba que a altura desse slide aqui, eu já não tenho aquela mulher onde o pezinho está naquela mulher que luta e virada no desejo de ser uma mulher leve, equilibrada. A vida não muda apenas quando você decide. A decisão, ela é a ponte. Eu decido. Porque a dúvida deixa você com um pé lá, outro cá, e quando você duvida, esses pensamentos não são consistentes. A dúvida vai deixar também você com cortisol lá em cima. Porque se eu não sei se o leão vai atacar agora ou às 2 horas da tarde, eu vou ficar aguardando. Isso é a dúvida. Quando você decide que vai mudar, aí você começa a pensar consistentemente. Não é que você não vai ter medo. Você continua tendo medo. Porém, você está preparando-se para um novo comportamento. Você está começando a limpar os seus pensamentos. E vai surgindo cada vez mais uma nova emoção. E aí você vai tendo um novo comportamento, esse comportamento se reestrutura e você tem um novo resultado. A transformação começa na mente, na consistência, criando identidade. Porque toda realidade externa nasce primeiro com a realidade interna. Eu estou aqui com a Cida no Instagram. A Cida ela faz esculturas de madeira. Agora imagina, a Cida ela pensa, ela pega, ela vê aquela madeira bruta do jeito que veio da natureza e primeiro ela imagina o que é que pode ser feito com aquilo. E aí ela gera nela uma emoção. E talvez há 10, 20, 30 anos e até hoje, talvez ela ainda tenha um certo receio de errar. Mas se ela se sucumbir a esse receio de errar, não vai sair uma escultura. Mas se ela lembrar da emoção que é aquela escultura anterior que ela fez, e que alguém chegou e disse assim, Cida, essa escultura é para minha casa que você fez, é minha. E a emoção que ela sente, ela consegue sustentar esse comportamento e ela vai realizar. Daquela madeira bruta vai sair uma escultura. Eu estou usando isso aqui, esse exemplo da Cida como escultura, mas isso é para você que sofre com ansiedade, isso é para você no seu trabalho, na sua mudança de carreira que você tanto quis, isso é para você sustentar um novo corpo físico. Você que era obeso e agora não é mais. Por que que tanta gente, mesmo após bariátrica, mesmo após o uso de canetinha, e o mundo, 70% das pessoas estão em sobrepeso, gente. 70% dos adultos estão em sobrepeso. Mesmo com tantas coisas a fazer, com tantas ferramentas e tantas técnicas. Porque não foi construído nessas pessoas uma identidade que pudesse sustentar esse novo peso, esse novo corpo. Percebe como é mental, mas é fisiológico também. E aí eu queria que, deixa eu parar esse slide, e eu quero que você sente no local que você está.
do jeitinho que você tá. E aí você vai fechar os olhos. Só não fecha os olhos a Cássia, que eu tô vendo que tá dirigindo. Por favor, Cássia, não feche os olhos. Mas vocês que estão aí no cantinho e vocês que estão aqui no Instagram também, tá? Se também não estiverem dirigindo, feche os olhos. E aí eu quero que você pensa, ultimamente, na última semana, não vou nem longe, nem muito lá atrás, mas na última semana, qual foi o padrão emocional que você sustentou? Eu só quero da última semana. Será que foi a necessidade de controle? Será que foi a culpa por descansar? Será que foi o medo de decepcionar alguém? Será que foi a necessidade de aprovação? E pode ser algum que eu nem falei aqui. Será que foi a sensação de que você ainda não está pronta? A sensação de que você é insuficiente? Será que foi o medo de ser vista? E por isso que você não se produziu melhor, por isso que você deixou de ir àquela festa, deixou de ir àquele programa com as amigas, deixou de aparecer no Instagram para vender o seu negócio? Será que é o medo de ser próspera? E esse próspera eu estou colocando tudo, será que foi o medo de dizer que o seu casamento é o melhor da sua família? Que o seu salário é o melhor da sua família até agora, que você rompeu o padrão? Quem puder, escreve aqui no chat ou escreve aqui. Qual foi para você? Não precisa ser esse, gente, pode ser outros. Qual foi o padrão emocional que você mais sustentou essa semana? Ou no último mês, se você lembrar? Qual foi? Vocês podem digitar aqui também. Qual foi, gente? Ah, reclamou, reclamar. Eu só vou falar desse não na frente. Eu vou começar aqui, ó. Já vem uma orientação, deixa a gente voltar lá. Não reclamar. A pessoa que está tentando não reclamar, ela está reclamando. Sabe por quê? Porque o seu cérebro não vai reconhecer essa palavra não. E aí ele vai reclamar. Porque isso aqui é um esforço direcionado. O cérebro entende como um esforço direcionado para reclamar. E você vai reclamar. Então, ao invés de não reclamar, quem reclama, clama duas vezes. Mas não é só clamar duas vezes. Ele está clamando por algo que não está sendo bom. Então, foca em mudar o padrão cerebral por encontrar solução naquilo que você não está gostando. É o trânsito? Qual é a solução? Ou sair mais cedo ou sair mais tarde? Eu estou jogando, tá, gente? Ah, é o meu salário? Então, o que é que eu posso fazer por uma promoção? Ou uma renda extra? Ou até vir com as contas para ver se eu estou gastando demais? Percebe? O padrão da minha identidade, de me posicionar com clareza. Perfeito. Culpa por descansar e por ser vista. Eita, Jesus, que essa foi forte. Culpa por descansar e por ser vista. E aí, quando você tem culpa por descansar, você se cansa mais. Quando você se cansa mais, a tendência é que você desista mais rápido. E se você tem culpa por ser vista, muito provavelmente você tem culpa do julgamento que vão fazer sobre você. Você está carregando crenças emocionais de incapacidade. Gente, há um novo modo de ser. Se vocês estão aqui, se vocês estão aqui, mas eu digo a vocês que se estivesse aqui estava melhor, é porque vocês acreditam que há um novo padrão de ser. Mas o seu cérebro está tão condicionado com o passado, tão condicionado
com aquilo que estava lá atrás, com esse padrão antigo, e às vezes você não consegue dar o próximo passo. Às vezes você não consegue dar o próximo passo. Vamos voltar aqui para o slide? E olha só, gente. Você precisa ser enraizada. Lembra da meditação das raízes que a gente fez? Você precisa ser enraizada com novos nutrientes. O que é a raiz para uma planta? A raiz é aquilo que leva dela os nutrientes, leva para ela os nutrientes. E se você está em solo infértil, e aí vem os ambientes, ou se suas raízes estão mal sustentadas, você não consegue sugar nutrientes adequados nem suficiente para renovar essa mente. E essa mente, ao invés de ser uma mente renovada, ela continua sendo uma mente sobrecarregada. Ela continua sendo uma mente sobrecarregada. E aí, quando essa mulher tenta viver uma nova realidade, com essa mente sobrecarregada, ela vai se sabotar. Vida não muda quando você simplesmente diz que quer mudar. Ela muda quando você decide. E decisão é ação. Decisão significa cisalhar, cortar aquele hábito antigo e agir de um modo diferente. E essa ação, ela prepara o solo, ela precisa ser preparada no solo para a sua mente. E isso depende de quebrar os padrões invisíveis mentais. Isso é o que a gente faz muito, a gente fez na imersão e a gente faz infinitamente mais dentro da mentoria Fisiologia da Alma. É sobre confrontar padrões o dia inteiro, todos os dias. Ah, mas não é exaustivo? Exaustivo é você ter a vida que você tem hoje, se não é a vida que você quer, nem é muito menos a vida que você nasceu para ter. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Só que o que é que não deixa você ter a vida em abundância? Os pensamentos que você tem ao seu respeito, que é a identidade que você constrói. Eu penso com a mente renovada, então eu crio novas emoções, emoções de segurança, emoções de equilíbrio, e eu me comporto com uma ação sustentada que me deixe ser vista, que me deixe descansar quando o meu corpo precisa. E assim eu vou ter novos resultados. Isso se chama equilíbrio, gente. Isso se chama equilíbrio. E aqui, ó, o cérebro ele pode ser reeducado. O cérebro ele pode ser reeducado. O sistema nervoso pode aprender com segurança. E você pode ter uma mente renovada. Uma mulher consciente dos próprios padrões, ela para de ser vítima das suas próprias emoções. Vítima das suas próprias emoções. E é assim que você volta a liderar a sua própria vida numa realidade totalmente sustentada. Vocês entenderam o padrão?